Saudações, altaneiros! Vamos voltar com as nossas recomendações de leitura. Eu vou recomendar hoje dois ótimos petardos que estão saindo agora pela coleção da DC da Eagle Moss e que agora estão disponíveis aqui na região de Palmas Tocantins. São dois encadernados relativos ao Homem Mais Rápido Vivo, o Flash. São as histórias Born to Run, Nascido para Correr, e O Retorno de Barry Allen. Flash, O Retorno de Barry Allen. As duas histórias são protagonizadas pelo Flash Wally West, no período em que Barry Allen estava morto e o Wally West vestiu o relâmpago do Corredor Escarlate. Eu não vou entrar aqui no mérito de quem é o maior Flash, se é o Wally, se é o Barry ou mesmo se é o Jay Garrick. Mas indiscutivelmente, o melhor escritor que trabalhou com Flash foi o Mark Waid. A melhor fase, as melhores histórias e realmente a revolução que ele fez com a mitologia do personagem é única, com todo respeito aos demais escritores, mas é consenso entre os fãs que leram tudo, que Mark Waid, O Senhor Reino do Amanhã, é o melhor escritor. E as duas melhores histórias que o Mark Waid fez para o Flash são exatamente essas duas. E existe uma discussão entre os fãs do Mark Waid, entre os fãs do Flash, entre os fãs dessa fase, de qual das duas histórias é melhor. E, invariavelmente elas ficam empatadas. Particularmente eu gosto mais do Retorno de Barry Allen, mas Nascido para Correr não fica atrás. Nascido para Correr, inclusive, tem uma curiosidade. É a primeira vez que ela está sendo publicada no Brasil. Só que é preciso a gente entender em que contexto estavam as histórias do Wally, do Flash, naquele período, para saborear melhor essas edições. Bom, na época houve uma reunião do staff da DC Comics editorial dizendo que o Flash precisava ir para o próximo nível. O personagem precisava crescer dentro do panteão da DC. Já havia um tempo aí que o Barry estava morto, o Wally foi desenvolvendo como personagem pelas graças do escritor William S. Lobbs, que fez um bom trabalho, mas o Flash ainda não era o personagem que tem o peso que ele está tendo hoje relativamente. O Wally como Flash, né? Então haviam recebido várias cartas na seção de cartas da revista do Flash, onde muitos fãs elogiaram o trabalho do Mezes Lobbs, o trabalho que a DC estava fazendo com o Wally, estava muito bacana a revista do Flash, mas às vezes tinham alfinetado, quando é que o Barry Allen volta? Às vezes as pessoas falam, não, o Wally tá bom, o Wally tá legal, mas quando o Barry Allen volta? Inclusive, numa dessas edições da sessão de cartas, ele recebeu a carta de um fã chamado Jeff Jones, onde ele fala do trabalho que está sendo feito com o Wally e como era importante resgatar alguns símbolos dentro da mecânica das histórias do Flash. E como o Flash Reverso sempre foi um vilão que catalisava mudança dentro da mitologia do Flash. Observações que o Mark Waid educadamente respondeu na sessão de cartas e deixou registrado para quaisquer referências. Mas enfim, Barry havia morrido em Crise nas Infinitas Terras e o Wally havia assumido o legado do mentor tio dele. Só que as histórias do Barry tinham encerradas de uma forma meio conturbada. Como é que estava a situação em 85 a publicação de Crise, quando Barry morreu? Na edição Flash 275, Barry Allen e Iris West, casados, bem de vida, com as histórias do Flash na fase meio morna, haviam resolvido que dariam um próximo passo na relação e teriam um filho. Eles passariam a ser pais e foram para um baile de máscaras. Essa é uma das histórias mais cultas do Flash. Barry Allen vai de Flash e Iris West vai de Batgirl. Nesse baile de máscara, Iris West é assassinada. Matam a esposa de Barry Allen e não se descobre por quê. Já havia sido decidido pelos editores e roteiristas da DC Comics que haveria a saga Crise nas Infinitas Terras em 85 e que Barry Allen morreria nessa saga. Então, Cary Bates simplesmente não achou legal ele encerrar o arco do Flash e começar outro, porque sabia que o personagem já estava com as botas na cova. Então ele simplesmente pegou essa história e estendeu ela à exaustão, até saturar, porque já sabia do fim do personagem. Tudo bem, Barry perde a esposa dele e tem uma reviravolta de histórias nesse meio desse processo, onde ele acaba descobrindo que quem matou Iris West foi o Flash Reverso. E nesse decorrer, quando ele descobre isso, o Flash Reverso estava indo para o casamento matar a segunda esposa de Barry Allen, Fiona Webb. Sim, segura isso aí que já a gente volta a falar nela.
E nisso o Barry mata, quebrando o pescoço, o Flash reverso. Mas mata mesmo de forma irreversível. No decorrer dessa história, quando houve a morte do Flash reverso, tentam roubar o corpo do Flash reverso, só que na reviravolta de roubar o corpo para fazer sabe-se lá o que, o corpo acaba sendo destruído. Então o Flash reverso é morto e o corpo ainda é destruído de forma que é impossível você voltar com o personagem. Então já estava tudo fechado realmente para acabar com a cronologia do personagem. E nisso que ele mata o Flash reverso, começa a malfadada saga que é o julgamento do Flash, aonde o Flash é levado a júri popular por ter matado o vilão. Aí ele vai tentar provar se é legítima defesa ou se não foi, mas as repercussões políticas e legais disso dentro da ação do Flash, até como isso repercute para a Liga da Justiça. A fase, enfim, ela é considerada ruim, mas a forma como esses aspectos foram abordados, o juridiquês em cima de um personagem super poderoso é bem elogiado na época, embora a história no todo em si não seja. Então tá, chega ao final do júri, o Barry, o Flash revela a identidade secreta dele, mas ele estava com outro rosto, estava até moreno inclusive, por efeito da tecnologia da cidade Gorila. Então ele acaba descobrindo que Iris West não está morta e que ela estava vivendo no futuro, e que Iris era uma filha adotiva, que já estava estabelecida dentro da mitologia do Flash, e que os pais dela eram uma espécie de guardiões do tempo. Peraí, parece meio bobo nesse momento, mas isso vale para o contexto do que estavam as histórias do Flash naquele período. Então o Flash vai viver no futuro com o grande amor da vida dele. E 3 meses depois é publicada a Crise das Infinitas Terras, e na edição 6 e 7 ele vai morrer, mais ou menos junto com a Supergirl nas edições em sequência. E esse foi o destino do legado do Flash. Aí o Wally assume. Bom, então era esse o status em que estava, e havia algumas pontas soltas que ficaram do legado do Barry, mas que continuaram com as histórias do Wally meio que ignorando aquilo. Inclusive em Crise, como vocês sabem, o primeiro Mestre dos Espelhos, o Mestre dos Espelhos, que é o grande vilão do Flash, também morre, dando a ideia de que o personagem estava morto, assim como o grande nêmesis dele. E também o Flash reverso. É como se eu fizesse uma história do Batman em que ele tenha matado o Coringa e o Ra's al Ghul. Eu sei que o Coringa é o grande rival do Batman, mas o Ra's al Ghul é o que tira o sono do morcego. Ou eu fizesse uma história do Super-Homem em que eu matasse o Super-Homem, Lex Luthor e o Brainiac. Lex Luthor é o Nemesis, mas Brainiac é o que tira o sono. Então, da mesma história eu fazer um jogo de histórias onde morre o Flash, o Mestre dos Espelhos e o Flash reverso. Dadas as devidas comparações, houve a história do Wally. E aí tem a reunião de staff, a gente precisa ir para o próximo nível, e vem a fase do Mark Waid com o Flash. Em A Volta de Barry Allen, o que eu vou falar agora não chega a ser um spoiler, em determinado ponto da história, o Wally descobre um livro que veio do futuro, que é chamado a História da Vida do Flash, escrita por Iris West Allen. Esse livro realmente existe, foi publicado pela DC Comics americana. Na realidade, quem escreve o livro é o Mark Waid como se fosse Iris West. Isso é um ponto muito importante, porque o Mark Waid, principalmente em Born to Run, Nascido para Correr, ele dá um outro status para Iris West que ela nunca teve por escritor nenhum. Iris West vira um personagem de peso, de importância tão relevante para a mitologia do personagem e sem exagero para a própria DC Comics, praticamente qual é o peso da Lois Lane hoje dentro da mitologia, não do Super-Homem, mas dentro da mitologia da DC. A Lois Lane é um dos principais personagens da DC. Então tá, o livro que o Wally vai descobrir em determinado ponto da história, ele existe, foi publicado pela DC Comics, é inédito no Brasil. Essa edição minha aqui a gente só consegue no meio dos colecionistas, é difícil você conseguir esse livro, inclusive em sites de importação de material de colecionadores. O livro fecha algumas pontas soltas, inclusive mostra o que aconteceu com Fiona Webb, mostra que em determinado momento da história o Flash volta no tempo e conta toda a reviravolta para tudo que aconteceu para Fiona Webb. Lembrando que assim como aconteceu na Era de Prata com Iris, Fiona ia casar com Barry Allen sem saber que ele era o Flash. Barry casou com a Iris em 64 e só nos anos 70 que Iris foi descobrir que Barry era o Flash. Da mesma forma com Fiona Webb. É dentro do contexto do personagem. E eu estou falando do Barry Allen de verdade. Esse Barry que vocês estão conhecendo agora de desenho animado, de filme, de série, que é um Barry que não é o Barry. É um produto formatado para atender mídias. E essa história também, o livro também estabelece outras coisas que ficaram definidas na cronologia do Mark Waid, como o fato de que Barry Allen tinha um irmão gêmeo. Os leitores mais antigos vão lembrar desse irmão gêmeo, que era o Malcolm Tunney, sim, da família Thorne.
que é a família da sequência genealógica que gerou o Eobor Thorne, o Flash Reverso. Então, senhores, acho que com essas explicações dá para entender alguns meandrinhos que tem dentro dessas histórias. E para você hoje que é fã do Flash, que está redescobrindo o Flash como um dos grandes personagens da DC, fica essa recomendação, são duas histórias obrigatórias e são as duas maiores histórias do Flash. Essas duas são as duas maiores histórias do Flash. Do Flash como Wally West e talvez do Flash como personagem, independente de quem esteja vestindo o Relâmpago. Mas é preciso você entender toda uma cronologia, todo um desenvolvimento do que aconteceu com o personagem para chegar nesse ponto. É uma recomendação máxima do Nerd Teens e minha como grande fã do Corredor Cometa Carmim, do Rotor Blitz, do Corredor Escarlate, do Relâmpago Escarlate, do Homem Mais Rápido Vivo. E é isso, pessoal. Fiquem com a gente, acompanhem o canal. A gente vai fazer mais matérias agora focadas em quadrinhos e vamos trazer mais coisa do Flash aqui para quem é fã. Fica com a gente e até a próxima.